Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para mais um bate-papo no nosso programinha que sempre está analisando. O compromisso editorial é a sinceridade, né? Os fatos do dia a dia da nossa vida política, tanto interna quanto as de fora também, que tem uma certa influência do nosso, vamos dizer assim, do nosso dia a dia local. Bom, se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu gostaria de sugerir a você que faça uma visitinha aos outros vídeos do nosso canal para perceber as análises, dar uma verificada, fazer alguma espécie de comentário. Além, nesse caso aqui, também fazer a inscrição, assinalar a sinetinha para receber novas informações de arquivos novos, de vídeos novos, né? E também partilhar com seus amigos, além de dar o seu ok, né, no trabalho que a gente está fazendo aqui. Pode distribuir, que é para a gente ter mais, vamos dizer assim, mais ouvintes na nossa cadeia de multiplicação de conhecimentos, beleza? Pois bem, eu disse em outra oportunidade que com a morte do Império, a hegemonia imperial caindo, o BRICS está entrando, e o BRICS, depois de ter criado o novo Banco de Desenvolvimento, é uma estrutura financeira que substitui a estrutura criada pela engenhosidade do dólar, aquilo que a gente falou sobre, né, o encontro lá de Bretton Woods. Então, criaram o novo Banco de Desenvolvimento. Por que criaram isso? Porque estão trabalhando, parece que todos não participam da mesma rodada na mesa de conversa, né? Mas eu disse, a ONU vai ser substituída. A ONU está morrendo. A ONU morreu. Ela perdeu eficiência. Como a Liga das Nações, no início da década de 30, demonstrou ineficácia, ineficiência, dormiu no ponto com aquilo que eu falei, as situações dos japoneses na Manchúria, a Itália na África. Essas coisas levou ao Hitler para a Segunda Guerra Mundial. E ela também não reagiu. Então, essa ineficiência matou a Liga das Nações. Qual foi o resultado? Quando acabou a Segunda Guerra, surgiu a ONU. A ONU não foi capaz de criar o Estado da Palestina, não foi capaz de resolver muitos problemas que estão aí pendentes. Muito por culpa do poder hegemônico do Império que está morrendo. É exatamente o Império que está morrendo, que é responsável por isso. É o Império que está morrendo que fez com que, desde 1948, Israel não cumpra uma resolução do Conselho da ONU. E assim sucessivamente. Ou seja, essa ineficácia, por isso não faz sentido brigar por uma cadeira no Conselho de Segurança, para essa estrutura que está aí, porque essa estrutura que está aí, os dois lados que estão na disputa de poder, o Império que está morrendo e o Império e o modelo novo que está surgindo, estão reconhecendo que vão dar fim na ONU. Eles estão reconhecendo que vão dar fim na ONU. Veja que o Gorbachev, antes de dizer que quer dinamitar a OTAN, resolveu bater nos aliados da Europa, antes ele mandou sangrar os recursos que iam para a OMS, que iam para a ONU. E quem já estava paupérrima e quem já não fazia nada, justamente porque está minguando no recurso, porque não tem recurso para fazer, quando o cara diz não mando mais recurso, acabou, não é, e é o maior contribuinte da ONU. Então, isso quer dizer que acabou para aquilo ali. Então não faz nenhum sentido a gente, né, onalfas e tal, querer discutir uma cadeira no Conselho da ONU. O tempo passou. Está passado já. Então vamos lá. Por que a ONU está morrendo e vai aparecer o atestado de óbito loguinho? Porque o Império Hegemônico vai morrer. Toda vez que acontece um choque desse, morre a estrutura multilateral, ficção ou não, que tem o papel que a ONU tem. Esse papel que a ONU tem, que é de dizer para as pessoas, impedir que as pessoas briguem,
quando seres humanos as coisas são resolvidas, geopolítica é resolvida assim, a guerra é uma política, a guerra é apolítica com a espada. Então, em todo momento que uma estrutura imperial for morrer, uma estrutura multilateral, centro de conversa, cuja missão principal seja exatamente rebentar com a política da espada, essa estrutura morre com o império que morre. Ela morre com o império que morre. Porque são uma coisa assim siamesa. Existe uma espécie de... Estão amarrados, seus destinos estão amarrados. Estão amarrados pelo seguinte, porque um império, se tem uma coisa que acontece, que existe quando está um império, isso quer dizer que ela existe porque o império permite. É isso. E se o império permite, ainda mais sendo hegemônico, que se o império permite, ele só vai existir enquanto o império permite. O império existir. Se o império deixar de existir, tudo que o império permite deixa de existir na forma como existe. Então, não tem salvação para a ONU. Vai continuar a ONU depois? Vai. O nome, ONU. O que é que vai mudar? A estrutura, a essência. A coisa em si, a estrutura, pode até aparecer outras formas ou não, de como vou fazer e tal. Mas o fato de existir vários polos de poder vai colocar outra estrutura orgânica que tenha a mesma finalidade que a ONU tem. Portanto, na hora que eu vi esse conselho, eu disse, ele vai concorrer com a ONU. E isso está à morte. E isso está, vamos dizer, o problema. Porque o que está acontecendo é que, ao fazer isso, Gorbachev está reconhecendo a morte da hegemonia imperial. É isso que ele está fazendo. Não é que ele quer ser o dono do mundo, não, tudo mais não, porque no frigir dos ovos, o russo riu. Porque ele leu a jogada da pedra. O império está morrendo e está tentando se agarrar em alguma coisa para não morrer. Só que essa alguma coisa é capim de ribanceira. Como eu falei sobre a infecção dos músculos. 800 bases espalhadas pelo mundo. Não vai ter o dinheiro, não vai fabricar papel, porque tudo custa dinheiro e não vai ter dinheiro. Não tem como segurar isso. Tem que fazer a opção entre comprar remédio, comida, fazer alguma coisa, e comprar arma, investir em tecnologia, para manter uma estrutura imperial que não vai se manter, que não tem condição de se manter, aí vão começar a puxar as bases, quem está nas bases, de volta para trás. Sai todo mundo. Essa é a razão da história da Groenlândia. Aí vem todo mundo, vai vindo. O que é que vai sobrando? Vai sobrando o quintal. Vai sobrando o quintal. Só que, como sabe que aquela estrutura vai morrer, a ONU vai morrer, ele está se antecipando e tentou criar uma coisa para manter uma breve, vamos dizer, situação de importância, de gestão de negócio do quintal no mundo. E aí vê se todo mundo entra. Se as pessoas entram. Se entrarem, é sinal de sucesso? Depende. Depende de quê? Depende do que vai querer que seja. Como assim, Valdir? O que está querendo? Não, eu estou dizendo, se essa foi a intenção de não morrer império, essa luta é inglória, porque os fatos se impõem às torcidas. Os fatos, a realidade, ela se impõe aos sonhos, aos desejos. Não adianta botar Coca-Cola dentro de um copo, o outro ficar torcendo, aquilo é água. E o outro dizer, não, aquilo ali é mijo. Não vai virar mijo, nem vai virar água, porque as pessoas torcem para ser. É isso.
Então, para isso ser outra coisa, diferente de morrer o império, tem que combinar, não é Garrincha, tem que combinar com os russos, com o China. Porque a realidade está se impondo. A ONU, esse modelo que está aí, vai morrer, não é porque o BRICS, não é porque o Dragão, não é porque o russo quer que a ONU morra. Não. Os fatos se imporão. A realidade se impõe. Então, o que Gorbachev está fazendo é uma tentativa de jogar com o urso, aceitando a regra. O russo riu. Pega o brilhante mar. Porque quando essa história acabar, essa comissão, para aquilo que vai resultar a realidade, ela para o urso, para o dragão, não tem nada. Para anão, muda. Para anão, muda. Principalmente anão, babão. Argentina, Brasil, se falsear a bobagem. Por quê? Porque no mundo atual, quinta coluna não sobrevive escondido. Não tem mais como se esconder. Quinta coluna não se esconde. Perceberam? É uma coisa mais ou menos assim. Então, a Groenlândia é uma etapa desse negócio. Essas coisas já aconteceram com uma observação. Quando foi puxada e por quem foi puxada, estava ascendendo de forma imperial. O que quer dizer que, para a situação atual, para parecer com o passado integralmente, quem tinha que estar puxando isso era o dragão. Mas vejam, o dragão ficou calado. O dragão quieto no lugar dele. Por quê? Porque ele já se prontificou com o urso a ser polícia do mundo. Tudo que mete medo ao mundo, ao sul global, menos ao nosso amigo aqui, o Malfas e tal, é uma coisa que o dragão já acertou com o urso. Se houver necessidade, a gente quer um mundo de paz. Se houver necessidade, nós nos propomos a se envolver na harmonia aonde tiver conflito. Para fazer isso, é preciso ter troco, dinheiro. E é isso que o China tem. É o dono dos negócios do mundo. E precisa ter poder militar. O russo tem. E o que o Império apostou até agora para não morrer era que o nível de desorganização dos Estados Unidos, deixando a polícia do mundo e os conflitos que houvesse em tudo que era lugar, pipocar tudo que é merda em todo lugar, era tentar fazer a China e a Rússia aceitar, na prática, que um defunto imperial continuasse tendo importância de império. Já ouviu falar desse termo? Chantagem. É isso. Chantagem. O desespero bateu no mundo, mas o mundo era tão bom, os Estados Unidos era a polícia, a gente vivia tão bem assim, nós éramos quintal, eu plantava soja,
fazia tudo assim arrumadinho. Ele vinha, pedia, dizia, baixa as calças, Tomé. Eu baixava, assoviava, ia para a lua, etc. Entendeu? Ou não? É isso. Então, já aconteceu, já a situação é parecida, algumas coisas, tem coisas diferentes nessa jogada. Mas o urso tá ali, o urso riu e tudo mais, tô de acordo e tudo mais. Porque para a forma como está surgindo a coisa, não tem importância nenhuma, porque o sucesso de qualquer mexida dessa pedra, sucesso ou derrota, ou insucesso, depende pura e simplesmente da realidade que está sendo construída pelo Jingu. Ou seja, não fede e não cheira. Beleza? É mais ou menos isso. Um abração, fiquem com o Dabo Preto. Estola domada, oásis na cerca, em terra queimada, água seca, a lágrima chorada, o dente postiço, sandália calçada, de resto compromisso do eterno submisso, boca fechada, compromisso do eterno submisso, boca fechada. Te peca, estola domada, oásis na cerca, em terra queimada, água seca, da lágrima chorada, o dente postiço, sandália calçada, yeah, yeah, yeah. De resto o compromisso do eterno submisso, boca fechada, de resto o compromisso do eterno submisso, boca fechada. Fechada, boca fechada.
Lara, lara, lara-di-di-di, chick-di-di-di-di, pa-di-di-di-da, lara.